estamos de volta direto e reto com a nossa enquete do dia. Olha só, o tema de hoje é quente. Quero saber o seguinte: Endrick deve voltar para o banco de reservas do Palmeiras? Sim ou não? O Endrick deve voltar, o Endrick tem 16 anos, deve voltar para o banco de reservas? Vota lá no site gazetesportiva.com, quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião, Osmar Garrafa? Boa noite, Michele, Miller, galera ligada aqui no Gazeta Esportiva. A opinião é que não, né? O Abel tem que colocar ele onde ele sabe jogar, que é pelo lado esquerdo. Ou então arrumar uma forma, né, de que ele possa ser melhor utilizado, como vem sendo utilizado, que é jogando pelo meio. Porque o Endrick, todo mundo sabe que ele joga pelo lado esquerdo. É assim que o Endrick surgiu para o futebol e tem muito a crescer, muito a evoluir. Então essa cobrança a gente vai falar muito, inclusive, sobre o Endrick no programa. E essa cobrança, ela é normal, é natural, mas vejo que não é hora de tirar o garoto, não. Deixa o garoto jogar, deixa o garoto se divertir. Já que o Palmeiras, Miller, optou em ficar com ele, eu teria liberado direto para o Real Madrid. Né? Mas já que o Palmeiras ficou com ele, deixa ele aí, vamos preparar o Endrick. Não sai do time, não. O que você acha, Miller? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, são várias vertentes aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, eu sempre falei aqui, Michele, estou repetindo. Essa minha resposta eu vou repetir, depois vou acrescentar mais alguma coisa. O Endrick ainda não está pronto, todo mundo sabe disso, né? Diferente do Giovani. Sim. Então não pode cobrar uma coisa no profissional que ele foi na base, porque a base não tem nada a ver com o profissional. Até fisicamente no jogo de ontem, as bolas que ele, às vezes, queria disputar o corpo a corpo, disputando espaço, ele perdia, porque é natural. Fisicamente, ele é mais fraco que o adversário. Então, é importante você saber que, no Brasileirão, sem dúvida nenhuma, o Abel vai colocar ele no banco e o Giovani vai ser titular. Por hora, é claro que todo mundo diz, Michele, do gol que ele tem que fazer, mas não se fala do desempenho que ele não tem feito. Acho que o desempenho é uma coisa e o gol é outra coisa. O gol é consequência do desempenho que ele coloca na praticidade, coisa que não está acontecendo. O importante é considerar o desempenho que ele está tendo em campo e que está deixando um pouquinho a desejar. Porque o gol vem naturalmente. O gol é consequência do bom desempenho dentro de campo. Para você ter uma ideia, o Giovani ontem entrou com 20, 25 minutos de jogo e fez mais do que ele. Por quê? O Giovani está pronto. Mas porque a constituição física dele é de menino, então o menino, jogar com menino, ele ainda não está acostumado a jogar no time de, digamos, homens, assim, porque ele ainda é um menino. Michele, Garrafa, o que as pessoas estão esperando do Endrick no Palmeiras, no profissional? Que ele faça o que ele fazia na base. E não dá. Não vai acontecer. Também tem isso, também tem essa agravante, de que ele não sabe e não pode jogar de costas. O jogador, para jogar de costas, primeiro, o atacante tem que ser forte fisicamente. E ele não é, em relação aos profissionais atuais. Tá. Os macacos velhos. Segundo, a posição real dele, como o Garrafa falou, é partir com a bola de frente. Aí é totalmente diferente. Campeonato Paulista. Ontem, Palmeiras e Red Bull fizeram o jogo que marcou o encerramento da 10ª rodada da competição. O Alexandre Silvestre estava lá e conta como que foi a 100ª vitória de Abel Ferreira comandando o Verdão. O goleiro tá ali para isso, né? O goleiro tem que trabalhar, quando precisa, tem que estar à disposição da equipe. É óbvio que a galera não acostumou, né, de ver o Palmeiras dar tanta chance ao adversário. Acho que é um começo também de temporada, a gente sabe que está no início, sabe que as coisas estão se ajustando e com certeza o que tiver que melhorar a gente vai procurar melhorar. Para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. Ser letal no contra-ataque também faz parte do show. Breno Lopes, nos acréscimos, fuzilou e definiu a vitória do Verdão por 2-0. A 100ª com o Abel no comando do time à beira do campo. Equipe que ganha muito e que perde muito, muito pouco, mesmo quando não joga tão bem. Honestamente, hoje melhor fisicamente do que nós. Melhor fisicamente, o meio-campo deles com muita pegada, muita chegada. É verdade com muitas faltas, mas parte a parte, acho. Mas achei a equipa deles melhor que nós. E é sempre difícil jogar contra equipas organizadas e competitivas. Como te disse, hoje o resultado é muito bom,
mas muito à custa dos jogadores que entraram do banco e nos ajudaram imenso. O que dizer desse jogo do Palmeiras contra o Red Bull? Então, que ele teve o melhor Bragantino desse campeonato. O Bragantino fez confronto contra os rivais, né? Os chamados grandes, e se comportou muito melhor contra o Palmeiras. Então, tem o mérito do Bragantino. O Abel, ele é honesto e é correto quando ele disse que o adversário, no geral, acabou sendo melhor. Tanto é verdade que o Everton trabalhou demais, só que o Palmeiras é um time certeiro e mortal. Contra o Corinthians, o que a gente viu em alguns momentos do clássico Corinthians e Palmeiras? O Corinthians melhor, mas mesmo assim o Palmeiras foi lá e não perdeu. Para se vencer o Palmeiras, tem que ter um algo a mais, porque o Palmeiras, ele é um time certeiro, nas pequenas oportunidades ele é fatal. E isso torna o Palmeiras um time difícil de ser batido. E é legal ver o Abel reconhecendo que ontem o adversário foi melhor e mesmo assim o Palmeiras acabou vencendo o Rony numa grande fase. Ontem acabou perdendo a cabeça, daqui a pouco a gente vai falar, não é? E tem história do Hendrick, enfim, muitas coisas, mas gostei da coletiva do Abel e da sinceridade dele, porque o Braga foi melhor. Olha, Michele, um time de futebol, um time grande, ele tem que ter um grande goleiro. E o Everton é 50%, para mim, do time do Palmeiras. Ontem, para você ter uma ideia, Michele, o Dudu não atuou bem, que é um jogador decisivo, o Hendrick não atuou bem, o meio-campo do Palmeiras, em especial o Rafael Veiga, não jogou bem também, tanto é que foi substituído, assim como o Dudu depois, em seguida, mas mesmo assim o Everton garantiu a vitória e como o Rafa falou, apareceu as chances para o Palmeiras, fez 2-0. O Bragantino, no segundo tempo principalmente, jogou mais. Até porque o meio-campo do Bragantino é bom. Aquele garoto, Bruninho, né? Joga muita bola, muito grande jogador. Tá no time errado. Grande, onde ele arrebentou com o meio-campo do Palmeiras. Mas só que lá atrás, o Everton, é difícil fazer gol nele, porque é um goleiro que não cai antes, ele deixa o atacante decidir, para depois ele cair, isso é importante. Então, é um goleiro que sabe se colocar, tem explosão debaixo do gol, né? Então, todas essas qualidades do Everton, para mim, ele tem que ser o próximo titular da seleção brasileira. Até porque ele já vem há mais de 4 anos no Palmeiras, numa regularidade muito grande. É verdade, e eu concordo com isso. Ele tem que ser o titular. Como é bom, né? Quando um não tá muito bom, o outro tá muito bom. É o conjunto, né, Michele? É o conjunto. Time, ele garante, né? O Palmeiras... Bom, depois eu falo sobre isso. Vamos falar, a coletiva de imprensa do Abel Ferreira ontem no Allianz Parque rendeu muito, né? Então vamos ver os principais momentos dessa entrevista. Uma patadinha do Portuga não pode faltar. Não sei dizer. Vocês são peritos em encontrar coisas negativas. Eu prefiro valorizar um dos melhores guarda-redes do mundo que tenho. Prefiro valorizar uma grande defesa que eu tenho, uma linha de 4 espetacular. Abel Ferreira nas coletivas também joga o jogo. Ele tem plano para tudo. E eu também tenho as minhas estratégias quando me sento aqui. Eu posso querer chegar aqui e dizer, não me interessa ter boa relação, não é boa relação, interessa-me ter uma relação distante com a imprensa. Os jornalistas são como os jogadores e como os treinadores e como os árbitros. Tem jornalistas top, tem sites top, tem programas televisivos top, tem comentadores top, tem ex-jogadores que são comentadores top e tem também fracos, tem treinadores fracos, tem árbitros fracos, tem jornalistas fracos. A única coisa que eu te quero é preservar o meu lado pessoal. E vocês gostam de saber de tudo e eu não quero que vocês saibam o meu lado, quero que vocês me julguem como treinador. É mal, é chato, é não sei o quê, ganha, perde. Eu não quero é esconder uma parte de mim que eu não quero que vocês saibam, só isso. Mas Abel já foi um de nós, já esteve deste lado da bancada, como comentarista de TV, e ontem defendeu a classe dos jornalistas. Ninguém valoriza esses caras aí que andam todos os dias com essa câmara às costas. O que mais me impressionou é quando tu vais a um programa ou estás num programa televisivo, estão só 3 pessoas aqui, mas o trabalho que há à volta é impressionante. As pessoas que não dão a cara, como vocês que estão aí, têm que carregar verdadeiramente a mala, porque é fácil estar aqui, não é? Chego aqui, tudo bem, galera, até logo. E vocês pegam nisso tudo, puf, mete dentro da coisa e têm que realmente trabalhar. Acho que não é uma profissão bem remunerada, por exemplo. Não ganhava muito quando estava desse lado, para aquilo que eu faço é pouco.
E pronto, mas isso não sou eu que mando, mas foi muito divertido estar desse lado, perceber o que é que está aí. Portanto, eu não tenho nada contra vocês. Agora eu uso as minhas estratégias, como te digo, uns gostam, outros não, outros dizem, ele foi e respondeu mal a este jornalista. Acho que foste tu que me perguntaste. Não, foi um colega teu e foi grosso. Eu dei-lhe um abraço, cumprimentei no fim e as pessoas depois julgam-te sem te conhecer. Mas está tudo certo para mim. Eu quero é que todo mundo seja feliz e que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o que eu quero. Foi o Thiago Salazar que trabalha na TV Gazeta, onde eu também trabalho. Olha, dá-me cá um passou bem. Podes-me cumprimentar. As pessoas dizem que eu sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas. Dá-me um abraço, desculpa lá, mas eu não vou responder. Vai responder. Não vou. Posso te fazer uma pergunta sobre o Endrick? Podes. É porque ele saiu muito triste hoje, né? Não sei se pela substituição, pelo desempenho dele, pelas porradas que ele tomou e pela porrada que ele revidou. E tudo isso faz parte do amadurecimento. É bom que isso aconteça? Eu só me critico a mim porque não lhe dei um abraço. Porque ele precisa só que lhe dê um abraço, que ele continue a sorrir. Claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer 5 golos, 6 golos, que ele próprio tenta lidar com isso. Vai acontecer na altura, ele vai fazer o golo na altura certa, como fez o ano passado em todos os jogos decisivos. Isto não são jogos decisivos, são jogos. Ele só que tenha calma, que não perca o sorriso. É verdade que ele meteu a camisola porque chorou, não o vi, só vi depois, como disseram. E se eu pudesse, dava-lhe não sou o pai dele, mas sou treinador dele, dava-lhe só um abraço e que continue a treinar como ele está a treinar, porque tem uma carreira pela frente absolutamente extraordinária. E cuidado, hein, Abel? Tá abrindo a guarda, professor? Eu sou uma pessoa muito coração mole fora daqui, por isso eu não quero que conheçam a minha fragilidade, não quero demonstrá-la a ninguém, quero que fique para mim. Aqui quero competir com vocês, quero riar, quero que vocês digam mal de mim, eu digo mal de vocês. Isto faz parte do espetáculo também. Isto é um espetáculo aqui. Ai, fechou a cortina verde. Ai, quando ele fala assim, bonzinho, né? Que bonitinho, não Calma, cuidado, que a cobra às vezes ela parece, mas depois ela vem, né, dá o bote. Mas, Por que ele tava tão bonzinho? O que aconteceu? Se a Michelle levantou uma lebre aqui, que cabe até discussão. Será a seleção brasileira? Mas eu não vou em cima disso, né? Ele é um dos nomes aí comentados e tal, mas é um assunto para uma outra hora. O que eu tô sentindo é o seguinte, Miller, até pelas expressões, olha só, ele chegou lá, falou galera. Ele falou o termo mala para nós aqui é aquela coisa de ser chato, tal, o cara que é mala, tal, coração mole. Então ele tá mais brasileiro, né? Então ele fica um pouco mais leve. E foi a melhor entrevista dentre várias que o Abel deu, que ele acabou concedendo para mim. Ele conseguiu mostrar um pouco do que é o Abel, isso é importante. Respeito quando ele fala que não quer passar a fragilidade dele para esse lado, e ele tem as estratégias e nós respeitamos, nós também temos as nossas, não é? Então, tá tudo certo, tá tudo certo. O que não pode é a falta de respeito, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Concordo com ele também, Miller, quando ele fala sobre maus jornalistas, maus técnicos, maus jogadores, bons, isso em todo segmento. Existem, né, todos os segmentos. O que você não pode é generalizar. Generalizar que é o problema. A única discordância que eu tive dele na coletiva, e respeito o que ele disse, foi sobre o choro do Endrick, quando ele falou, gostaria de ter dado um abraço nele. Só não trate muito o jogador, o Abel, com esse paternalíssimo, até porque a família do Endrick já demonstrou a todos nós que é uma família maravilhosa. Tudo que essa família fez para que o Endrick chegasse aonde chegou, né? Não precisa fazer mais. Então, chega uma hora que você tem que formar também o atleta. Entender, né, Miller, que faz parte do jogo. Não adianta tudo, chorar. Meu, é futebol. Às vezes é melhor dar uma bica no microfone do que ficar chorando. Posso falar uma coisa que eu falei um outro dia aqui? Outro dia eu falei o seguinte, eu acho que o Abel não pode ser técnico da seleção brasileira porque ele tem uma relação muito conflituosa com a imprensa. E agora eu tô vendo ele falar tão mansinho. Sei não, hein? Fala você, Miller. Olha, em relação ao Abel falando do Endrick, né, Michele? Ele tá certo. Não tem que ficar passando a mão na cabeça do jogador toda hora, até porque o jogador não gosta disso. Ele tem que saber que... E o Endrick, né, introspectivamente, eu acho que o maior tribunal do ser humano é a consciência, né? E o Endrick, quando chora, é que ele está consciente de que não está jogando bem, não está rendendo aquilo que ele rendia na base. E é um processo que ele está passando, é um processo dolorido, é um processo desgastante. É natural? É natural por conta da venda. Tá vendo? Todo esse peso... É por causa da venda. Claro,
evidente. Então o Abel, como eu falei, ele foi obrigado a colocar o Endrick. Só para acrescentar, o Dudu, ele tem o mesmo número de jogos que o Endrick na temporada e também não fez gol. Sim. Mas a cobrança está em cima do Endrick. Por quê? Porque o Endrick passou a ser o assunto, é natural. Então não adianta, Michele, as pessoas cobrar. Próximo jogo ele vai fazer o gol. Todo mundo está nessa expectativa do Endrick fazer um gol. Deixa acontecer. Exatamente, como o Abel falou. As coisas, o gol vai acontecer naturalmente. Alexandre Silvestre está na academia de futebol e chega com o dia seguinte do Palmeiras. Quer dizer que o Abel Ferreira tratou de minimizar a força do elenco palmeirense comparado aos rivais da capital paulista? É isso, Silver? Boa noite. Boa noite, Michele. Timaço, Gazeta Esportiva, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Mais uma pitadinha, como diria Roberto Avalone, saudoso, de Abel Ferreira. Diante dessa entrevista de ontem, exploramos ao máximo, né? Ele também falou do elenco do Palmeiras. Não sei, Michele, se ele está minimizando o elenco do Palmeiras ou valorizando os elencos dos principais rivais do Palmeiras na temporada, a começar por esse Campeonato Paulista. Vamos ver o que disse o Abel Ferreira. Às vezes eu acho piada quando dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco. Né? O Palmeiras tem o melhor elenco, o Palmeiras tem o melhor elenco, o Palmeiras tem o melhor elenco. Eu vejo equipas como São Paulo com um grande elenco, eu vejo equipas como o Corinthians com um grande elenco. E eu vejo o Bragantino muito bem. Se esta equipa do Bragantino jogar todos os jogos assim, eu já vos disse várias vezes aqui, o que eu noto é que quando as equipas jogam contra nós, vêm com tudo. Com tudo. É isso que eu noto. Com todas elas. São Paulo, Corinthians, Santos, Inter de Limeira, todas. Olham para o Palmeiras e está ali. É esta equipa que nós temos que derrotar. É esta equipa que nós temos que fazer tudo. Só que infelizmente nós temos o mesmo desejo. Né? O desejo é recíproco. É de continuar a ganhar, é de continuar a jogar, continuar a vencer e seguir em frente. Espertinho esse Abel Ferreira, hein? Acho que faz parte da estratégia. Resposta cirúrgica, né? Talvez para tirar um pouquinho do peso, aquela coisa, né? E a gente tem que lembrar que o elenco do Palmeiras realmente perdeu jogadores importantíssimos como o Scarpa, como o Danilo, alguns reservas também foram negociados, o Kusevich, o Merentiel, jogadores que até não deram muito certo, porém o Gabriel Menino voltou legal, tá dando conta do recado no meio de campo, esse menino que chegou pro ataque, o Giovani, é uma espécie de 12º jogador, o primeiro titular do banco de reservas, numa analogia que eu faço aqui. Então, para mim, o elenco do Palmeiras é um dos melhores. E se você pensar no goleiro reserva do Palmeiras, é o Marcelo Lomba, um baita goleiro. Tá machucado, mas é um baita goleiro. Quem que é o reserva do Marcos Rocha? É o Mike, que muitas vezes é o titular. Pra zaga, você tem um Luan também, quando precisa. Então é isso. O que vocês acham, hein, gente? Muito bem. Michele, o Abel, ele tem uma certa razão quando você se compara aí com equipes titulares e tal, porque todo mundo fala que não é pelo elenco que o Palmeiras é o alvo a ser batido, é o que eu digo, é pelo histórico todo. O Abel tá lá, vai pro seu 3º ano à frente do time, ele tem uma base, uma espinha dorsal, mas no banco de reservas ele ficou mais enfraquecido. Tanto é verdade que o Corinthians igualou. Foi difícil? Foi, o Corinthians igualou o jogo com o Palmeiras. Então, existem adversários que podem fazer frente ao Palmeiras, mas o Palmeiras, no geral, tem sim um dos principais elencos do país. É importante dizer, Garrafa, que o Palmeiras, no Paulistão, está invicto. Sim. Né? Ele não perdeu, até porque tem uma defesa muito consistente, né? Para você ver que, do Endrick, né? Para você ver como o Endrick está tão desesperado e às vezes a falta, né, de fazer gols, esse jejum de gols, acaba afetando o seu desempenho e o seu psicológico. Mexe com o emocional. Exatamente. Ontem ele deu uma entrada no jogador do Bragantino, um carrinho, que pra mim, ele deveria ter sido expulso. Recebeu o amarelo. Exatamente, e o árbitro só deu o amarelo pra ele. Quer dizer, foi na cara do árbitro, em frente do árbitro, ele deu um carrinho de 3 metros, desnecessariamente, até porque estava no seu campo de defesa, e mas, o árbitro mas o que é natural, Miller, dentro dessa conversa que a gente está falando, de amadurecimento. Né? Aí é conversar com o treinador. Então é processo natural acontecer isso com o Endrick. O que não é natural, mas compreensível, foi o que fez o Rony, que também, para mim, deveria ter sido expulso. Sim, também. O Rony tem aquele lance que ele recebe uma falta, ele apanhou o jogo inteiro, o Rony. Tá numa grande fase, apanhou o jogo inteiro e tal, fizeram uma falta nele, ele caído, ele dá um no meio campo, né? no meio campo. Tanto é que o VAR chamou o árbitro e chamou o árbitro para dizer, olha, cartão vermelho, e o árbitro deu o amarelo. Mas Michele, sabe o que acontece? Às vezes também
o Endrick não precisa se esforçar tanto para uma jogada em defender. Se esforça para atacar. Então, acho que, às vezes, desnecessariamente, ele defende como um segundo, terceiro volante e não é dele. Então, acaba fazendo uma falta desnecessária e deveria ter sido expulso. O Santos vai entrar em campo logo mais pela primeira fase da Copa do Brasil e o José Paz está na redação e tem o noticiário do Peixe. Explica pra gente, por favor, quem que é o adversário do time comandado pelo Odair Hellmann, Zé? Fala, Mi, beijo pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, daqui a pouquinho, às 20 horas, o famoso 8 da noite, rola a bola pra Ceilândia e Santos, jogo da primeira fase aí da Copa do Brasil. E o Ceilândia é um time que tá ali em quarto no Campeonato Brasiliense, em quarto lá no Campeonato de Brasília. São 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, tá até que bem ali no campeonato lá de Brasília, tá classificado para as oitavas de final também da Copa Verde, vai pegar o Cuiabá, que é um time da Série A do Campeonato Brasileiro, esse jogo que acontece lá no estádio Boca do Jacaré. A Copa do Brasil tem essas peculiaridades, né? Estádio Boca do Jacaré. Amanhã a gente vai trazer toda a repercussão desse jogo, claro, aqui no Gazeta Esportiva. E o Santos que vem bem, né? Vem de vitória aí por 4-0 para cima da Lusa, mas olha só, uma coisa interessante, estava falando das peculiaridades aí da Copa do Brasil. Esse jogo acontece lá com o mando do Ceilândia, mas só teremos torcedores do Santos, porque a Secretaria de Segurança Pública lá do DF pediu aí por uma questão de segurança que tenhamos apenas torcedores do Santos, do time visitante. Então vamos colocar na tela aí o provável Santos que entra em campo daqui a pouquinho, a escalação oficial sai em instantes, mas a gente vai aqui dar aquela projetada no Santos do técnico Odair Hellmann, que deve entrar em campo com esta escalação que você vai acompanhar agora, força máxima de Odair Hellmann com João Paulo no gol, na lateral direita o João Lucas, aí no miolo de zaga teremos muito provavelmente o Maicon com Joaquim, Felipe Jonathan fechando o setor defensivo, Dodge e Fernandes entrando na vaga do Sandri, porque o Sandri aí no último jogo contra a Portuguesa acabou fraturando ali nariz, maxilar, numa jogada ainda no primeiro tempo, com o Lucas Lima fazendo a ligação, lá na frente Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Lembrando que nessa primeira fase da Copa do Brasil o empate favorece o time visitante, então 0-0 aí já classifica o Santos para a próxima fase, mas a gente sabe que Copa do Brasil é um torneio traiçoeiro, já tivemos Asa de Arapiraca eliminando Palmeiras, enfim, tem que colocar a barbinha de molho, é jogo importante, Copa do Brasil tem uma grande premiação, o Felipe ficou bravo aqui que eu falei do Asa de Arapiraca, que é palmeirense, a bancada palmeirense aqui, Michel, é brincadeira aqui na redação, hein? Mas é um jogo importante para o Santos, tem premiação importante na Copa do Brasil, vamos ver como que o Santos se sai diante do Ceilândia, que não é bobo não tem bobo mais no futebol. Amanhã a gente traz tudo sobre esse jogo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Vai contigo. Valeu, Zé Paz. Então, o Santos lá em Brasília, dá para ganhar? Dá, né? Do Ceilândia? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar por tudo que a gente disse ontem, aspecto financeiro, aspecto de tranquilidade, aspecto moral, para quem sabe ainda sonhar com uma vaga no Campeonato Paulista, mas o que aconteceu na Libertadores com o próprio Atlético Mineiro vale como receita para o Santos. Tem que abrir o olho e só lamento as autoridades, né? Não vai querer confronto da torcida do Santos. Fora de casa, contra todos. A gigantesca, a enorme torcida do Ceilândia. Aí é brincadeira, né? Michele, vale destacar que o Lucas Lima, né, em 2 partidas ele apareceu bem no Santos, né? Eu espero que ele dê continuidade ao seu bom futebol, até porque ele se consagrou no Santos, né? Sabe jogar, né, Miller? Exatamente. Aí o problema foi gestão de carreira dele. Ele perdeu o foco, mas eu espero que ele se reencontre com o melhor futebol. Ó, além do torcedor santista, muito provavelmente o técnico corintiano Fernando Lázaro também vai estar de olho nesse duelo entre Santos e Ceilândia. Afinal de contas, o Peixe é o próximo adversário do Coringão pelo Campeonato Paulista e quem chega com as informações do Timão para esse jogo é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar! Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente o que você falou. Comissão técnica do Corinthians de olho nesse time do Santos, que inevitavelmente vai chegar mais desgastado. Teve a viagem para o Distrito Federal, tem uma partida importante para disputar, enquanto o Corinthians folgou segunda e terça e hoje, mais uma vez, esteve no CT Joaquim Grava para treinar e se preparar apenas para o clássico de domingo, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. E olha, não temos muito o que falar sobre esse Corinthians, porque o Fernando Lázaro está com todo mundo à disposição. O Cantilho, que vinha tratando, treinou no gramado, então se o Fernando Lázaro quiser, já pode ficar à disposição, não tem problema com desfalque nenhum. É um Corinthians totalmente preparado, focado e que vai com força máxima, mais uma vez, como a gente disse ontem, 4º jogo seguido que o Fernando Lázaro vai mandar força máxima para o campo.
Detalhe para o Roger Guedes. Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols. Ele não participou do treino hoje, mas por uma boa causa. O Roger Guedes foi papai mais uma vez. Ele que já era pai de um garoto, agora é pai também de uma menina que nasceu hoje. Por isso o Corinthians liberou o Roger Guedes do treinamento, mas amanhã ele já volta a frequentar o CT Joaquim Grava para trabalhar e vai para o jogo de domingo, Michele. Então no Corinthians, tudo tranquilo, com o Roger Guedes aí com mais motivos do que nunca para continuar fazendo gols. Daqui a pouquinho, então, eu volto aí para falar com um pouquinho mais de tempo sobre um reforço que está chegando para o Corinthians. Beleza, é isso aí. Corinthians vai ter reforço. E que bom que precisa, né? Então, acho que o grande barato para o Corinthians é o fato do Lázaro estar dando sequência para esse time, Miller. Aquilo que a gente sempre cobrava. Ninguém quer estourar jogador, mas é importante que se dê uma sequência, que a gente possa, o time mesmo possa se entender. O Lázaro fez em tão pouco tempo que o Vitor Pereira não fez em um ano. E de forma simples, ele, obviamente, se ele tiver que tirar alguém do Clássico contra o Santos, ele vai tirar. Pode tirar. Porque talvez o cara está muito perto, mas não como vinha sendo aquele revezamento maluco lá do Vitor Pereira. E agora vem aí o Cantígio, ele, nas oportunidades que teve, não vingou. Mas, com um elenco tão enxuto, é um jogador que talvez na mão do Lázaro possa funcionar, Miller. Sabe o que acontece, Michele, Garrafa? O jogador de futebol, ele é como uma criança. Não precisa de muita coisa para você convencê-lo a fazer aquilo que você quer que ele faça, né? O Vitor Pereira, assim como geralmente o treinador europeu, ele às vezes pede com arrogância. E o jogador de time grande, ele é melindrado nesse ponto. E é verdade mesmo, como você falou, você foi bem. O Lázaro, em pouco tempo, ele ajustou a equipe do Corinthians. Se você vê como o Roger Guedes está jogando, o Yuri Alberto e o Renato Augusto, eles estão sendo decisivos em quase todas as partidas. Todas as partidas. Por quê? Tem uma liberdade do Renato Augusto, tem liberdade do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Então, isso, o Vitor Pereira não delegava isso. Ele limitava o Roger Guedes a uma posição. Isso não pode Volta para marcar, venha ser um lateral. Não pode fazer para um atacante, não pode falar para um atacante uma coisa dessa. O Lázaro não, olha, joga como vocês sabem, com total liberdade, e ao fruto aí. Daqui a pouco o Salazar volta para contar quem é esse possível reforço do Corinthians, né? O Alexandre Silvestre já está do lado do tricolor da Barra Funda para trazer informações do São Paulo. Silvestre, qual que é o próximo desafio do time comandado pelo Ceni? Jogo difícil, hein, Michele? No Morumbi contra o São Bernardo, que tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista no geral, atrás apenas do Palmeiras. Aliás, vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase, resta definir ali no grupo do Palmeiras quem que vai ficar em primeiro, né? Porque o Palmeiras tem 24, São Bernardo 23. O São Paulo é o terceiro no geral, com 20. No grupo do São Paulo, nesse momento, está passando o São Paulo em primeiro e o Água Santa em segundo. Resta definir também quem vai mandar o jogo, se é que o Água Santa vai passar nas quartas de final. Tem essa briga ainda. O Rogério Ceni não vai aliviar nesses dois últimos jogos. São Paulo joga contra o São Bernardo e depois define fora contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Porque o Rogério quer justamente somar o maior número de pontos para tentar ficar até em primeiraço nessa fase de classificação. Só que ele continua com muitos problemas. O Pablo Maia está suspenso, já não vai pegar o São Bernardo no sábado no Morumbi com casa cheia, já cerca de 30 mil ingressos vendidos. E tem muita gente ainda no departamento médico. O Igor Vinícius já está iniciando a fase de transição, vem de um problema muscular. E já está na transição no gramado, já treinou parcialmente hoje com os jogadores no gramado, mas ainda não vai ficar à disposição para o jogo do final de semana. E uma penca de outros jogadores talvez só voltem no mata do Campeonato Paulista, nesse jogo de quartas de final. Estou falando do Diego Costa, que vem de cirurgia, do Arboleda, do Rafinha, do Orejuela, do Wellington, do Erisson, do David, entre os jogadores principais. O que pode dar uma aliviada para o Rogério Ceni e para esses jogadores é que nos próximos 45 dias o São Paulo não vai ter uma maratona de jogos, não. No máximo 7 partidas nos próximos 45 dias. Isso se o São Paulo chegar até a final do Campeonato Paulista. Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. Diga, Garrafa e Miller, sobre este São Paulo do Rogério Ceni, que também está fazendo um bom trabalho com esse time que tem as suas limitações. Olha, Michele, o São Paulo está bem no Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista, apesar
da qualidade técnica ser baixa, mas o São Paulo, independente disso, o Rogério Ceni está rodando a equipe, né? Dando várias opções, né, lá para frente, porque vai precisar na temporada. O time está bem no Campeonato Paulista, vai provavelmente pegar o Água Santa na próxima fase e é favorito porque é jogador do Morumbi. Então é importante o Rogério ele ter uma equipe definida, estabelecida, para depois lá na frente, numa necessidade, ele puder mudar o entorno, não a espinha dorsal. Importante ele manter a espinha dorsal. O entorno se muda constantemente. Isso aí é uma lei da bola que o Rogério tem que colocar em prática. E ele tem feito isso com um problema de que ele não está com força máxima. Ele não tem força máxima. Então ele está conseguindo dar esse conjunto e mais. O Miller toca no ponto importante, né? Porque aquele cara que quer ver só o copo vazio vai falar: ah, mas São Paulo está indo bem porque é o Campeonato Paulista, porque o nível é baixo. Mas o São Paulo está à frente do Corinthians. Sim. Está à frente do Corinthians. E tem o São Paulo já nesse final de semana, ainda sem força máxima, como disse o Silvestre, um jogo muito complicado que é contra a equipe chamada do interior, a de melhor campanha, o segundo melhor time do campeonato, a equipe mais ajustada, o São Bernardo. Então, a tarefa é difícil para o final de semana, mesmo jogando no Morumbi. Que ganhou de 3 ontem, né? No Ituano, lá em Itu. Daqui a pouquinho, informações sobre o possível reforço do Corinthians. Quem será, hein? Alexandre Silvestre já trocou de lado de novo para falar dos números impressionantes do Palmeiras, do Abel Ferreira. Diga, Silver! A minha cabeça às vezes dá nó, Michele, por isso que eu tô agora apelando um pouquinho para uma cola. Nesse caso aqui preciso, porque são muitos números impressionantes, como você disse. Palmeiras é um dos times que menos perde no futebol mundial desde o comecinho da temporada de 2022. Então, da primeira partida de 2022, do ano passado até agora, o Palmeiras, na média, é o que menos perdeu. Em números absolutos, está em 5º lugar. Olha só que coisa incrível, por conta do número de partidas, né? Então, os 3 primeiros são da Arábia Saudita. Estou falando do Al Nassr, que tem 5 derrotas só de 2022 para cá em 36 partidas. O segundo colocado, o segundo que menos perdeu, é o Al Ittihad, em números absolutos, também 5 derrotas, porém em 38 partidas. Em terceiro, mais um time do mundo árabe, da Arábia Saudita, o Al Hilal, com 6 derrotas em 51 jogos. E o quarto colocado é o Bayern de Munique, com 6 derrotas em 53 jogos. Nos números absolutos, o Palmeiras é o 5º, perdeu só 7 vezes. Só que sabe quantas vezes jogou o Verdão? 85 partidas contando com a de ontem. Então, na média, o Palmeiras está bem à frente de todos os competidores. E desses 7 jogos, o Palmeiras perdeu para o Chelsea, a final do Mundial, 2 vezes para o São Paulo, 2 vezes para o Atlético Paranaense, 1 vez para o Ceará e 1 vez para o Internacional de Porto Alegre, Michele. São números incríveis e o próximo desafio do Palmeiras é domingo em casa contra a Ferroviária. Palmeiras líder do grupo, já classificado, vai pegar o São Bernardo. Tá faltando definir quem vai ficar com a melhor campanha para decidir em casa. Então o Palmeiras joga com a Ferroviária no domingo 18h30 no Allianz Parque, depois fecha essa primeira fase fora de casa contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Beijo para vocês. Valeu, Silver. Fala, Miller. Ô, Michele, sabe uma coisa que quase ninguém comenta o quê? E é essencial? Esses números aí, sabe por que existem esses números aí a favor do Palmeiras? Por quê? Porque o preparador físico do Palmeiras é muito bom. O Palmeiras joga com a equipe principal, desde o começo do Paulistão, e nenhum titular machucou até agora. Com contusão muscular, tô falando. Porque é um time bem preparado. Então tem que pegar a dica desse preparador para o seu time, então. Exatamente. O preparador do São Paulo é o água e vinho. Porque, né, o São Paulo tem muita gente que fica machucada e demora às vezes para voltar, não é? Olha, Salazar, volte aqui, por gentileza. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Quem que é o possível reforço do Corinthians? É um bom reforço? Alexandre Silvestre já trocou de lado de novo para falar dos números impressionantes do Palmeiras, do Abel Ferreira. Diga, Silver! A minha cabeça às vezes dá nó, Michele, por isso que eu tô agora apelando um pouquinho para uma cola. Nesse caso aqui preciso, porque são muitos números impressionantes, como você disse. Palmeiras é um dos times que menos
perde no futebol mundial desde o comecinho da temporada de 2022. Então, da primeira partida de 2022, do ano passado até agora, o Palmeiras, na média, é o que menos perdeu. Em números absolutos, está em 5º lugar. Olha só que coisa incrível, por conta do número de partidas, né? Então, os 3 primeiros são da Arábia Saudita. Estou falando do Al Nassr, que tem 5 derrotas só de 2022 para cá em 36 partidas. O segundo colocado, o segundo que menos perdeu, é o Al Ittihad, em números absolutos, também 5 derrotas, porém em 38 partidas. Em terceiro, mais um time do mundo árabe, da Arábia Saudita, o Al Hilal, com 6 derrotas em 51 jogos. E o quarto colocado é o Bayern de Munique, com 6 derrotas em 53 jogos. Nos números absolutos, o Palmeiras é o 5º, perdeu só 7 vezes. Só que sabe quantas vezes jogou o Verdão? 85 partidas contando com a de ontem. Então, na média, o Palmeiras está bem à frente de todos os competidores. E desses 7 jogos, o Palmeiras perdeu para o Chelsea, a final do Mundial, 2 vezes para o São Paulo, 2 vezes para o Atlético Paranaense, 1 vez para o Ceará e 1 vez para o Internacional de Porto Alegre, Michele. São números incríveis e o próximo desafio do Palmeiras é domingo em casa contra a Ferroviária. Palmeiras, líder do grupo, já classificado, vai pegar o São Bernardo. Tá faltando definir quem vai ficar com a melhor campanha para decidir em casa. Então o Palmeiras joga com a Ferroviária no domingo, 18h30, no Allianz Parque. Depois fecha essa primeira fase fora de casa contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Beijo para vocês. Valeu, Silver. Fala, Miller. Ô, Michele, sabe uma coisa que quase ninguém comenta o quê? E é essencial? Esses números aí, sabe por que existem esses números aí a favor do Palmeiras? Por quê? Porque o preparador físico do Palmeiras é muito bom. O Palmeiras joga com a equipe principal, desde o começo do Paulistão, e nenhum titular machucou até agora. Com contusão muscular, tô falando. Porque é um time bem preparado. Então tem que pegar a dica desse preparador para o seu time, então. Exatamente. O preparador do São Paulo é o água e vinho. Porque, né, o São Paulo tem muita gente que fica machucada e demora às vezes para voltar, não é? Olha, Salazar, volte aqui, por gentileza. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Quem que é o possível reforço do Corinthians? É um bom reforço? Olha, Michele, tem tudo para ser o Christian Barletta, atacante do São Bernardo. Vamos falar sobre ele, porque no domingo, ao vivo, no Mesa Redonda, o Roberto de Andrade, ali em entrevista exclusiva ao nosso grande José Paes, admitiu o interesse do Corinthians e que estão acontecendo negociações para o Timão trazer esse jogador. E hoje, 4 dias depois, o CEO do São Bernardo, o Lucas Andrino, também falou sobre o assunto. Vamos colocar na tela aí, vamos abrir aspas para o Lucas Andrino, CEO do São Bernardo. A gente recebeu inúmeras ligações de clubes brasileiros e também de fora, mas a conversa que mais se aproxima de um desfecho é com o Corinthians. Venho falando direto com o Alessandro e com o Duílio. O Christian está muito tranquilo, é um atleta muito preparado para tudo que pode acontecer na vida dele. Se realmente a gente concretizar a venda dele, o Corinthians fará uma grande aquisição. Tá aí o Lucas Andrino, então, CEO do São Bernardo, mais uma vez reforçando o que nos disse o Roberto de Andrade e deixando claro que o caminho está ali sendo pavimentado para o Christian Barletta reforçar o Corinthians logo após o Campeonato Paulista. Vale lembrar que o São Bernardo deve enfrentar o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista, então está vivo ainda na competição, pode até acabar enfrentando o Corinthians, quem sabe, enquanto isso não acontecer, enquanto o São Bernardo não deixar a competição, dificilmente esse negócio vai ser concretizado. Quem é o Christian Barletta? Você sabe quem é o Christian Barletta? A gente trouxe aqui algumas informações para resumir, para quem não conhece essa jovem promessa do São Bernardo. Vou pedir de novo para o chileno colocar na tela. Christian Barletta, ele é natural de Limeira, interior de São Paulo, tem 21 anos de idade, é um atacante pela direita. Dá para dizer que hoje no Corinthians ele entraria ali no lugar do Watson, sabe? Um meio campista, quase um ponta direita. Dizer que ele parece muito com o Roger Guedes, só que o Roger joga mais pela esquerda, o Christian joga mais pela direita. No Campeonato Paulista ele fez 9 jogos, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Mas ele já tem aí passagens por Joinville, Bahia, Chapecoense, além do São Bernardo. Na Série B,
ele não teve tanto destaque. Foram 30 jogos, 21 como titular e ele também marcou os mesmos 4 gols e uma assistência. O que eu tenho de informação é que ele é um garoto muito promissor, que muita gente já estava de olho mesmo. Ele é um jogador rápido, um jogador de triangulações, de tabela, não é tão veloz, mas é aquele cara que pega a bola na ponta, vem para triangular e aparece dentro da área para finalizar. Mas o que me passaram é que um jogador ainda em formação, né? Ele não é um jogador pronto, é uma aposta que provavelmente vai reforçar o Corinthians para o restante da temporada. O Corinthians quer um contrato com ele de 3 anos, Michele. Então não gosta do Christian Barletta, Miller? Gosto porque ele é um jogador que define a jogada. Dificilmente você tem um atacante na qualidade dele, no perna esquerda e pelo lado direito, que define a jogada. Às vezes, ele define a jogada e outra. Ele não é um jogador em formação, ele já está pronto. Porque o jogador de 21 anos está pronto. Enquete, Endrick deve voltar para o banco de reservas do Palmeiras? A maioria respondeu que não, 51% dos votos. Mas foi apertado, hein? Garrafa, brigadão, não dá tempo mais da gente falar nada. Amanhã a gente está de volta aqui. Valeu, Miller, beijo. Voltamos com mais no Gazeta Esportiva amanhã, tá? Agora tem Jornal da Gazeta. Tchau.